Boa noite, amados irmãos. Convido todos vocês a se reunirem neste momento. Vamos dar início ao nosso culto de oração ao Senhor. Peço que vocês tomem a atitude de oração enquanto escutam um prelúdio. Exaltado, o Rei exaltado nos céus. Santo Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por nos dar esta oportunidade, Senhor, de nos dirigirmos a Ti, de entoarmos louvores a Ti, de aprendermos da Tua Santa Palavra, Senhor Deus, através da internet. Obrigado, Santo Deus, pela Tua graça derramada sobre nossas vidas, por Tua misericórdia, Senhor Deus, por Teu infinito amor, ó Pai, porque Tu não falhas, Senhor Deus, perante nós. Pai amado, nos perdoa, Senhor Deus, por todas as nossas iniquidades cometidas, Senhor Deus, contra Ti. Nos abençoa neste momento, que venhamos aprender de Ti, Senhor Deus, e venhamos, Senhor Deus, nos prostrar perante Ti, ó Pai. Te oro e te agradeço no Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Venhamos continuar adorando nosso Deus com o grupo de louvor. Vamos louvar o Senhor com o cântico Rei das Nações. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos.
nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo, ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Vamos louvar o Senhor com o hino do cantor cristão de número 162, Vigiar e Orar. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calma anunciar, vigia e ora, coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigia-se e ora, ao meio-dia, e quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre à oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar, vigia-se e ora, do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor, e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar, vigia-se e ora, e sem cessar vigia a cada instante, que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante é que o fiel vai triunfar. Bem de manhã e sem cessar, vigia-se e ora. Convido nesse momento os amados irmãos a abrirem a sua Bíblia. Iremos fazer a leitura da palavra do Senhor em Salmo 103. Leitura da palavra de Deus, Salmo 103. Diz assim a palavra do Senhor: Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. É quem resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renove como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva, e floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento,
e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo o que existe. Bendigam o Senhor, vocês, os seus anjos poderosos, que obedecem à sua palavra. Bendigam o Senhor, todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendigam o Senhor, a minha alma. Amém? Neste momento, continuem adorando o Senhor com o grupo de louvor. Vamos louvar o Senhor com o hino do cantor cristão de número 155, O Grande Amigo. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lutas e pesares, e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, ainda Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Finalizando os louvores, cantemos o cântico Nenhuma Condenação Há. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que
que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, querido Senhor. Boa noite a todos os que estão nos acompanhando, boa noite a cada um que está nos assistindo essa noite. Nós vamos então, neste momento, meditar na palavra do Senhor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 40, certo? Isaías, capítulo 40. Uma das verdades que nós devemos trazer para a nossa vida é que se nós queremos ter forças para confiar e esperar em Deus, é necessário que nós venhamos a conhecer o próprio Deus. Não tem como eu desenvolver uma intimidade com o Senhor, não tem como eu me fortalecer no Senhor se eu não o conheço. Essa é uma verdade concernente a todas as pessoas que nós nos relacionamos ou a todos os assuntos que nós venhamos a querer ter relacionamento com isso, né? Se nós queremos ter intimidade com algo, se nós queremos ter força em algo, é necessário que nós venhamos a conhecer isso ou essa pessoa. Nesse sentido, se nós queremos ter forças e esperar e confiar em Deus, é necessário conhecê-lo. Conhecer a Deus nos dá forças para esperar nele. E esse capítulo aqui, em Isaías capítulo 40, do versículo 12 até o versículo 31, vai nos ensinar isso. No versículo 1, o profeta recebe essa instrução de Deus: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. O povo de Judá, aqui a quem ele se dirige, acabou de receber do próprio profeta, como vai dizer o capítulo 39, uma profecia de que 100 anos depois, né, algo que aconteceria 100 anos depois, a Babilônia viria e então levaria o povo de Judá como cativeiro. E Isaías aqui, de forma profética, traz um consolo ao povo que enfrentaria aquela situação logo depois, quando a profecia fosse concretizada. E Deus então traz essa ordem: console o meu povo. Isaías, então, buscando consolar o povo, ele apresenta ao povo o Deus que os havia escolhido, o Deus a qual eles pertenciam. Vamos ler inicialmente do versículo 12 até o versículo 18 e assim buscar conhecer mais sobre esse Deus, o nosso Deus. Diz assim: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, nos guia neste momento para que nós venhamos a compreender a Tua palavra e assim aplicá-la em nossas vidas. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Irmãos, primeiramente nós podemos observar aqui sobre o nosso Deus a verdade de que a sua grandeza é imensurável. Nós não podemos de nenhuma forma medir a grandeza do nosso Deus. Aqui inicialmente no versículo 12, o profeta Isaías nos diz que Deus ele é maior do que a sua própria criação. É totalmente irresponsável da nossa parte querer comparar Deus com a própria criação dele. Mas o autor aqui
em Isaías, ele nos leva a ter uma certa dimensão sobre o quanto Deus é grande, ao trazer as dimensões da grandeza da criação comparado à grandeza de Deus. Ele diz que quem é de nós, seres humanos, que conseguimos pegar todas as águas que existem na terra e colocar na palma da nossa mão? Quem de nós consegue recolher toda a terra, todo o pó de terra que existe na terra e pesar como se fosse um simples pó? Desta forma, ele diz que Deus é totalmente superior a toda a sua obra criadora. Deus é superior a toda a criação. Deus também se coloca aqui, o autor Isaías nos mostra que Deus, ele é maior do que qualquer outra fonte de sabedoria que possa existir. Deus é a maior fonte de sabedoria que existe. A sua sabedoria é imensurável. Ele dele provém a própria sabedoria, como nós vamos ver lá em Provérbios. Até porque o autor sempre nos traz aqui perguntas retóricas, né? Por acaso, quem foi que foi pedir? A quem Deus foi pedir conselhos? Ou a quem Deus foi pedir alguma instrução? Ele não precisa disso. Ele é a maior fonte, a própria fonte da verdadeira sabedoria. E do versículo 15 até o versículo 18, o autor também nos mostra que Deus, ele é maior do que as nações e os impérios que existem na terra e os impérios humanos. Ele diz que todas as nações perante Deus são como uma gotinha de água que é pingada dentro de um balde. As ilhas é como um pó fino, né, que não faz tanta diferença diante da grandeza do nosso Deus. Isso é interessante de nós observarmos que, se nós formos pensar na dimensão das grandezas da criação de Deus, na dimensão das nações poderosas, dos impérios poderosos, e observarmos para o nosso Deus como superior, infinitamente superior a tudo isso, realmente nós podemos chegar à mesma conclusão que o profeta aqui diz no versículo 18. Com quem nós vamos comparar a Deus? Com que coisa semelhante nós vamos confrontar o Senhor? Não existe grandeza igual à grandeza de Deus. Deus é infinitamente grande e a sua grandeza é o que realmente deve nos fazer se apegar a Ele, porque não existe outro tipo de fonte de sabedoria, não existe outro tipo de ser maior ou superior ao nosso próprio Deus, a este Deus que nos ama, a esse Deus que se importa conosco, a esse Deus que entregou o seu próprio Filho para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Ele. Diante deste grandioso Deus, da sua imensurável grandeza, como nós não vamos confiar nele, como nós não vamos esperar nele? É tolice se nós assim rejeitarmos a este Deus. É uma tolice muito grande, é uma insensatez, como vai dizer lá no livro de Provérbios. Nós precisamos confiar em Deus, e nós precisamos confiar em Deus porque Ele é grande, a sua grandeza é imensurável. Mas continuando o texto, eu quero que você acompanhe comigo, do versículo 19 em diante, ele nos diz o seguinte: o artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos, e ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tendas para nele habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízos da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Senhor. Inicialmente nós vimos que do versículo 12 até o versículo 18, o profeta nos chama a pensar sobre a grandeza de Deus como algo imensurável. Aqui do versículo 19 ao 25, ele nos leva a pensar que o poder de Deus é inigualável. Não existe
poder igual ao poder de Deus. Somente Deus é todo-poderoso. Somente Deus é detentor de todo o poder. Não há outro ser mais poderoso que o nosso Deus. Inicialmente, então, ele nos leva a ver que Deus ele é mais poderoso que os ídolos. O povo estava sofrendo, estava sendo castigado no cativeiro justamente porque havia desviado a sua atenção de Deus. Eles se entregaram aos falsos ídolos, e isso era um erro gravíssimo. Da mesma forma, aqui então, o profeta os leva a pensar justamente essa tolice que eles haviam cometido. Ele diz, olha, o artífice, ele funde uma imagem, ele trabalha bem ali, bem trabalhado, e tenta ali criar uma imagem de escultura. No entanto, essa imagem de escultura não tem forças nem sequer para ficar em pé sozinha. É preciso que alguém coloque ela sobre alguma plataforma para que ela não venha a oscilar. Então, como é que nós podemos comparar o poder de Deus com o poder que nem sequer existe dos ídolos? É por isso, então, que ele trata aqui até com perplexidade, no versículo 21, com o povo. Acaso vocês não ouviram? Acaso vocês não atentaram para o que desde o início tem sido falado? Acaso vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Ele diz, então, para este povo que é realmente falta de consideração a quem Deus é. Você querer comparar Deus a ídolos feitos por mãos humanas. Então, aqui o profeta diz para o povo, olha, não queiram comparar o poder de Deus com o poder dos falsos ídolos, dos falsos deuses. Aqui, irmãos, nós devemos justamente trazer para nós esta lição. Devemos ter cuidado com os ídolos que nós alimentamos em nossa vida. Nós podemos estar alimentando falsos deuses em nosso coração e depositando a nossa confiança e depositando a nossa esperança nesses falsos ídolos, nesses falsos deuses. Isso pode ser um perigo que nós estamos correndo também. Assim, devemos rejeitar tudo isso. Devemos atentar para o que foi nos anunciado desde o princípio e assim reconhecer que somente Deus é detentor de todo o poder. Mas o profeta também aqui mostra que Deus ele é mais poderoso do que os poderosos que se levantam nesta terra. Ele diz que Deus é aquele que está assentado no trono superior a todos. É aquele então que usa a terra como seu próprio trono e que os céus são como uma cortina para ele e que os moradores da terra são como meros gafanhotos. É interessante observarmos aqui o quanto ele faz esse contraste entre a grandeza do poder de Deus e assim a pequenez do poder dos reis e dos imperadores e dos poderosos desta terra. Ele diz no versículo 23 que este Deus todo-poderoso que se assenta no seu trono superior, ele torna em nulidade os príncipes e os juízes desta terra. Até porque os poderes que os poderosos homens que se levantaram nesta terra têm são passageiros. Como diz o versículo 24, mal eles são plantados, mal eles são semeados, mas já se secam e logo passam, porque eles não têm poder permanente. Somente Deus é rei e será rei por toda a eternidade. Somente Deus é poderoso e será todo-poderoso por toda a eternidade. Desta forma, é até um alerta para o povo daquela época e para nós também. Nós não devemos depositar a nossa confiança, a nossa esperança nos poderes e nos poderosos desta terra, porque eles passam. Isso logo passa. Existiram grandes nomes, da história da humanidade. Mas, se formos olhar para estes grandes nomes de líderes da história da humanidade, todos estão mortos, hoje em dia, os grandes líderes e imperadores do passado. Mas Deus continua vivo e continua a reinar. Por isso que nós precisamos depositar a nossa confiança em Deus. É neste Deus Todo-Poderoso que nós devemos confiar. É nele que nós devemos esperar, porque o seu poder é eterno e é sobremodo elevado. Mas, por fim, do versículo 26 até o versículo 28, nós podemos ler o seguinte: levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas?
Aquele que faz sair o seu exército de estrelas todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nem uma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Nós vimos primeiramente que a grandeza de Deus ela é imensurável. Nós vimos também que o poder de Deus é inigualável. E por fim ele nos mostra que a soberania de Deus é inquestionável. Nós não podemos questionar, duvidar ou deixar de acreditar na soberania de Deus. Porque Deus, ele comanda, ele controla todas as coisas. No versículo 26, ele nos chama simplesmente a olhar para o céu. Ele diz, olha para o céu e veja. Quem criou todas estas coisas? É claro, ele já disse antes, foi o Senhor. O Senhor, o Criador de todas essas coisas. E ele diz, então, diante de toda essa criação, diante de todas as estrelas, Deus, ele controla todas elas. Nenhuma estrela sequer passa desapercebido do Senhor. Olhe que as estrelas, comparado a demais corpos celestes, existem estrelas de diversos tamanhos, né? O próprio Sol é grandiosíssimo, mas nenhuma sequer, nem a menor ou a maior estrela que exista no universo passa desapercebido de Deus. Pelo contrário, ele diz que Deus, ele usa as estrelas como seu exército e ele conhece todas pelo seu nome. E quando ele chama, nenhuma só falta diante dele. Diante disso, se Deus é detentor e controla todo o exército de estrelas e todo o universo, quanto mais as nossas vidas. Nós, seres humanos, seres tão pequenos diante da grandiosidade da criação de Deus. Ele diz, o povo não pode se lamentar. E é interessante justamente isso, porque a ideia é que o povo ele questiona, né? O povo duvida da grandeza de Deus. Ele diz, Deus, o nosso caminho, né? O que está acontecendo conosco é porque passou desapercebido de Deus. É porque Deus deixou as coisas fugirem do controle dele. E Isaías então diz, por acaso vocês não sabem quem Deus é? Deus é o Criador, Deus é aquele que não se cansa, que não se fatiga, Ele é aquele que é e possui o senhorio sobre todas as coisas. Então, vocês não podem achar que os caminhos de vocês passaram desapercebidos do Senhor. Deus é soberano e Ele controla todas as coisas. Assim, irmãos, sabendo que Deus controla todas as coisas, que Deus controla tudo o que acontece na nossa vida, quer seja de bom, quer seja de mal, Deus está no controle. Nós devemos, ao invés de questionar, ao invés de duvidar, ao invés de nos revoltarmos contra Ele, precisamos nos entregar e nos derramar diante dEle, porque Ele é detentor de toda grandeza, de todo poder e de toda soberania. Diante disso, da sua grandeza, do seu poder e da sua soberania, o profeta então conclui, ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. E qual é o segredo para nós esperarmos em Deus e renovarmos as nossas forças nele? Conhecermos o Deus a quem nós servimos. Por isso, então, que o profeta nos apresenta aqui quem Deus é e conclui desta forma, dizendo, olha, confiem em Deus, esperem em Deus, porque não existe outro ser no universo que possa lhe dar mais
esperança, força, mais confiança do que o próprio Deus, porque Ele é todo-poderoso, porque Ele assim é grande e também Ele é soberano sobre todas as coisas. Assim, irmãos, mesmo quando nós nos encontrarmos em momentos de fraqueza, em momentos difíceis, como esse mesmo que nós temos enfrentado, não nos cabe duvidar de Deus, não nos cabe questionar a Deus, não nos cabe também nos revoltarmos contra Deus. Pelo contrário, se nós queremos alcançar força, vigor, confiança para superarmos essas barreiras, essas dificuldades, é necessário que nós venhamos a conhecer a Deus. Então conheça a Deus. E eu tenho certeza que quanto mais você conhecê-lo, mais você vai se dobrar diante dele e mais forças você vai ganhar para subir, como assim as águias sobem e voam pelo céu. Que Deus assim nos ajude a encontrarmos esta força que vem do Senhor para enfrentarmos as adversidades na nossa vida. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, nós te damos graças pela tua palavra e pedimos que o Senhor nos abençoe para que venhamos assim, ó Deus, a te conhecer dia após dia e que venhamos a nos render a ti e que assim, ó Deus, possamos realmente confiar na tua grandeza, confiar no teu poder e na tua soberania. É isso que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, diante disso, nós podemos agora tirar um tempo para estarmos orando em família. Nós estamos encerrando hoje a nossa campanha de oração, né? Nós passamos a semana toda em oração, os irmãos dedicando 30 minutos de oração em determinado horário do dia, como nós assim estivemos explicando e conversando durante toda a semana. Creio que foi uma bênção, é muito bom podermos ter a igreja se movimentando assim para orar ao Senhor. E então vamos continuar assim, né, em oração através deste momento. Você pode estar se reunindo com a sua família, com aqueles que estão na sua casa, ou então, se você está sozinho, você pode estar tirando também este tempo para orar a Deus. Lembre-se de orar por esta pandemia, por toda essa situação que temos passado no mundo. Ore também pelo nosso país, né, diante das dificuldades e das intensas crises que nós temos enfrentado em nossa nação. E ore também pela nossa igreja, para que Deus esteja fortalecendo a cada um, suprindo as necessidades de cada um. Estejam orando também pela saúde daqueles que estão enfermos e que necessitam de auxílio e de amparo neste momento. Então, que Deus esteja nos abençoando, que nós possamos estar nos unindo em oração e que assim possamos estar cada vez mais nos fortalecendo no Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos e uma boa noite. Quando a luta está travada, ventos fortes sopram em mim. Quando sinto-me cercado e a força chega ao fim, quando a vida destrói sonhos e os vales são reais, Deus me dá quando Ele clamo asas espirituais. Deus dá asas, qual águias que renovam minhas forças para subir. Deus dá asas, qual águias, quando os passos me enganam e meus sonhos desmoronam, subo em asas até o céu. Vamos, pois, correr pacientes, deixa fardos para trás, só olhar para o bom mestre, que é Jesus o guia assaz. Já correu nossa carreira, a vitória já alcançou. Ele agora chama os salvos, sigam-me, na glória estou. Deus dá asas,
qual águias, quando os passos me enganam e meus sonhos desmoronam, sob em asas